Olá, aqui é a Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Invest. Como sempre, nós tentamos e mantemos o nosso intuito de disponibilizar aos nossos clientes e parceiros informações e opiniões da atual conjuntura. Aliás, a situação atual está no mínimo singular. Então, eu resolvi montar uma breve apresentação para vocês, para dividir um pouco o que a gente imagina de um futuro próximo, dentro de um cenário adverso, aliás, o cenário mais adverso que eu já vivi. Então, eu coloquei aqui o nome da nossa apresentação como a crônica de uma recessão anunciada, né? Diante do que está acontecendo, muito pouco provável, ou zero provável que a gente não vai viver uma recessão novamente aí nos próximos meses, tá? Bom, o tema é claramente o coronavírus, que é o que a gente está vivendo aí dia a dia, só se fala nisso e de fato isso tem impactado absurdamente todas as nossas vidas, né? Então, antes de fazer qualquer análise, é difícil não pensar qual que é o ciclo de propagação desse vírus, né? Então, nesse slide eu coloquei o exemplo de como está acontecendo na Itália, né? Então, a gente viu aqui duas cidades, uma cidade em que fez o isolamento e outra cidade que não fez tão rapidamente o isolamento, então o número de casos cresceu de forma díspare e a situação ainda lá segue muito séria, né? Por outro lado, na China, que seguiram o isolamento, a gente viu aí um ciclo total, né, de mais ou menos 3 meses, né, de entre conhecer a doença, você ter o isolamento e agora a atividade na China começa a caminhar, né? Então, eu montei aqui mais ou menos um ciclo que eu acho que é possível a gente falar, que é o primeiro é a negação, então não está acontecendo nada, não é tão sério assim. Aí a gente começa a ter as primeiras sinalizações, são fechamentos de escolas, de alguns ambientes, e daí a gente começa a ver, né, pensando no que aconteceu lá fora, fechamento de espaços públicos, de parques, né, e daí você vai para a sensação de clausura total, e aí que a gente começa a ver uma redução na velocidade de propagação, que é o que já está acontecendo na China, né? Então, seria o quê? Uns 3, 4 meses no total, ou menos, né? Então, acho que é isso que a gente tem que se preparar mentalmente para enfrentar para os próximos meses, né? Diante disso, os impactos, né, ia depender do quão sério vai ser aqui no Brasil, e infelizmente, né, nesses últimos dias, a gente tem visto que está sendo muito rápida a propagação do vírus aqui no Brasil, a gente pensou em fazer um paralelo com a crise que a gente viu entre 2007 e aí, efetivamente em 2008, né? E a gente entrou sim numa recessão depois aí de um ano do pico da crise de 2008, né? Quando foi pela crise da Lehman Brothers. Contudo, ali naquele momento, né, os investimentos em indústria foram os mais prejudicados, né? O setor de serviço, comércio, ele ficou passando aí quase que à mercê da crise, né? Você consegue ver nesse segundo gráfico, no gráfico à direita, que os setores de consumo das famílias e setor de serviços não foi tão prejudicado entre 2008. Contudo, investimento em indústria sim, né? Naquele momento a gente estava saindo de um período de forte expansão da economia, em que a gente estava crescendo a 6,5%, e daí a gente foi para uma recessão de 1% e voltou rapidamente. O problema é que agora, né, acho que a gente tem um dos setores mais prejudicados, certamente vai ser o setor de serviços, então, por exemplo, o turismo, o comércio, né, setor de transporte, ele deve sofrer muito dessa vez, e ele representa, o setor de serviços, 70% do PIB. Né? Então, isso deve trazer o PIB lá para baixo, por mais que dure 3 meses, 2 meses. Né? E aí, a outra notícia não tão boa é que a gente está crescendo agora a taxa de 1% e não a 6%. Né? Então, você vem de uma base muito baixa, então a gente deve ter, infelizmente, aí uma recessão bem pronunciada nos próximos trimestres, né? A vantagem é que dessa vez, olhando o que aconteceu lá fora, o aconteceu lá atrás e também nos outros países, os governos tentaram entrar numa coordenação e a gente já está vendo medidas tanto do Banco Central quanto do Ministério da Economia. Aliás, né, todo dia a gente vê os governantes entrando aí ao vivo e anunciando novas medidas, né? Então, eu vou aqui comentar algumas, né? Então, acho que
Vale a pena mencionar o que o Banco Central fez nessa semana, que ele fez duas medidas para poder aumentar o crédito na economia, né, facilitar a renegociação de dívidas de empresas e famílias, né, com medo dessa crise se tornar uma crise de crédito, como foi em 2008, e também aumentar a facilidade de concessão pelos bancos, né, concessão de crédito. E a gente viu também o Banco Central baixando a taxa Selic para 3,75. Né? É claro que isso tudo depende da oferta e demanda, então vamos ver como é que vai ser a oferta dos bancos e a demanda por crédito, né? Mas óbvio que isso em algum momento vai ajudar a economia voltar a ganhar tração. O Ministério da Economia, por sua vez, também vem divulgando uma série de medidas, então, antecipação da parcela do 13º, fez uma transferência aí de PIS/PASEP para a FGTS, reforçou o programa Bolsa Família, né? Hoje ele anunciou medidas para auxiliar o mercado de trabalho, enfim, né? Você tem aí mais ou menos 150 bilhões em medidas emergenciais. E a que eu julgo mais importante foi o pedido de situação de calamidade pública feito pelo governo. Né? O que é isso? Né? Basicamente, significa suspender a necessidade de cumprimento da meta fiscal. Né? Então, isso precisa ser aprovado pelo Congresso, a Câmara dos Deputados já aprovou esse pedido. Vai ter um custo alto, sim, para a economia, porque a gente sabe que o grande problema do Brasil estava sendo a questão fiscal, né? Reforma da Previdência, que a gente tanto falou ano passado, era para poder melhorar essa situação, né? Então, né, salvo esse ano em que a gente suspende aí a necessidade de cumprimento da meta fiscal, o ano que vem a gente vai ter um desafio muito grande, mas é uma medida extremamente necessária para o momento atual, né? Você não, assim, como a gente viu, inclusive lá atrás, as medidas fiscais, gasto fiscal injeta dinheiro na veia da economia, né? Então, as medidas monetárias são sim muito importantes, né? Mas isso tem um pouco de oferta e demanda, né? Como é que vai ser a concessão de crédito parte dos bancos, quem que vai tomar, enfim. As medidas fiscais, de fato, é entregar dinheiro na mão da população, né, do país, e é o que a gente, infelizmente, vai precisar, dado a situação aí singular que a gente está vivendo. Né? Então, diante disso, o que a gente pode esperar para frente? Né? Bom, eu acho que a gente vai ter impacto muito intenso, mas o auge dessa crise pode ser um pouco mais rápido do que na China e na Itália. Basicamente porque a gente já conhece o bicho, né? Lá na China a gente não conhecia, já estamos falando em possíveis remédios. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais rápido do que a gente viu lá fora. Vamos torcer para isso. Mas é difícil mensurar o impacto geral na economia. Claro que é uma crise de grande proporção, assim como a gente viu em 2008, mas a gente está recém saído de uma recessão e naquele período lá a gente crescia na mais ou menos 6% ao ano, né? E agora a gente está crescendo 1%. Então, tem essa diferença, né? O lado bom, como eu disse, o governo já tem tomado medidas para enfrentar essa crise, mas a gente precisa ver aí o quanto é que isso vai ser suficiente, né? A gente vai conseguir ver ao longo do tempo. Né? Eu acho que a sinalização é correta por parte do governo, no sentido de estar alinhado com a população, tanto para prevenção da propagação do vírus, como também para tentar diminuir o impacto na economia, mas a gente só vai ter uma resposta efetiva ao longo do tempo. Vamos ver. Obrigada.